Glória a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Quero neste momento cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos mais uma vez com a live EBD. Hoje, 24 de abril de 2021. Louvamos a Deus por esta riquíssima oportunidade, pela sua companhia que está conosco neste momento. A você que ama, que a palavra de Deus, tem desejo de aprender mais e mais a palavra de Deus. Seja bem-vindo e vá compartilhando aí com os seus irmãos, com os seus amigos, para que nós possamos alcançar o maior número de irmãos, de pessoas, para aprenderem mais e mais a palavra de Deus. Hoje o nosso tema da nossa lição, a lição de número 4. Vamos tratar dos dons de poder. Vai ser bênção, viu? Que você possa aí ficar até o final para receber uma poderosa palavra para edificação espiritual da sua vida. A paz do Senhor, irmã Antônia Félix, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Vamos dando início aqui, Você vai compartilhando aí com os seus amigos, no seu perfil, no seu Face, e vamos trabalhar aqui em prol do reino de Deus e alcançarmos um maior número possível de pessoas para edificação espiritual em nome de Jesus. Quero convidar você neste momento, que sempre tem nos acompanhado, Louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que sempre nos acompanham e sempre estão conosco aqui, nos apoiando. Deus continua abençoando a vida de cada um de vocês, e que a palavra de Deus, a qual é o nosso foco principal, continue sendo anunciada, propagada aí, e muitas vidas sejam alcançadas para a honra, a glória e o louvor do nome de Jesus. Estamos aí com um propósito há dias, Eu, José Almodan Servo, juntamente aí com o irmão Gleison Martins, o homem do jornal Cordeiro de Deus, e o irmão Edmilson José, o homem aí do Evangelho Pleno Web. Temos sempre aí nos colocado à disposição num trabalho para a propagação da palavra do Senhor nesse período aí em que estamos em isolamento social. As igrejas aqui em Messejana continuam fechadas, mas a palavra de Deus ela está livre, Tem um livre curso e nós estamos aí propagando, anunciando a palavra de Deus. E você que tem nos acompanhado, você que tem compartilhado os nossos vídeos, você também tem entrado nesse trabalho, nesta lida, nesta obra tão maravilhosa, neste Ide de Jesus, que é anunciar a poderosa palavra de Deus. E eu quero convidar você, neste momento, para nós fazermos uma oração, em nome de Jesus, já dando aqui prosseguimento, continuidade, esta live, a live EBD, que nós iremos tratar nesta noite. Ore comigo neste momento, você que está neste momento nos acompanhando, está nos ouvindo, está nos ouvindo bem, acredito, que você possa orar conosco neste momento, para nós pedirmos direção, graça do Espírito Santo para podermos tratar de um assunto tão importante para a glória de Deus. Ore comigo. Querido Deus e amado Pai, Senhor da glória, Deus bendito, neste momento, meu querido e eterno Salvador, te louvo, Senhor, te glorifico e te exalto por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para falarmos da Tua palavra, Pai. Nesta noite, com o propósito, com o intuito de tratarmos do ensino da Tua palavra. Tema da live EBD. Pai, queremos tratar de um tema tão maravilhoso, tão importante, tão edificante para as nossas vidas, Senhor, que são os dons espirituais. Pai, que cada irmão, que cada irmã, que cada pessoa que vai ouvir neste momento, acompanhar ao vivo a nossa transmissão, seja ricamente abençoado, abençoada, e aqueles e aquelas que irão posteriormente assistir, Pai, também sejam abençoados, abençoadas, Pai, para honra, glória e louvor do Teu nome. Assim te peço, ó Pai, nos conduz na direção do Teu Espírito, meu Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai compartilhando aí, meu querido,
minha querida. Vai compartilhando aí com seus amigos, com as suas amigas aí no Facebook. Vamos aí alcançar um bom número de pessoas aí para edificação espiritual, né? O assunto, como já tratamos, já falamos, já vamos tratar da lição de número 4. A live é a live EBD, como mostra o nosso tema aí, né? Todos os sábados nós temos essa live, porque não podemos deixar de transmitir o ensino da palavra de Deus que temos aí através da escola bíblica dominical, porque as igrejas continuam fechadas, certo? Aqui em Messejana, as igrejas continuam fechadas, nós temos muitos irmãos, muitas irmãs que estão sem ouvir o ensinamento da palavra de Deus da escola bíblica dominical. E você tem a oportunidade de ver aqui juntamente conosco e não perder de forma nenhuma esses importantes temas, assuntos importantes, de suma importância, de suma necessidade para a igreja do Senhor Jesus, principalmente nesses últimos dias. Porque nós estamos vivendo períodos difíceis, né? Estamos passando por o tempo do engano, do engodo. E para não sermos engodados, para não sermos enganados pelo sistema maligno que opera aí, é necessário que tenhamos conhecimento da palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo nesse trabalho da Live EBD. É exatamente isso. Tratar dos assuntos para que os irmãos, as irmãs não fiquem sem o conhecimento do ensino da palavra de Deus, se tratando de escola bíblica dominical. Louvado seja Deus. Que você possa compartilhar. Compartilha aí com seus irmãos, com seus amigos. E vamos aqui fazendo a obra do Senhor. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Louvado seja. Vamos aí, vamos entrando. E vamos orando, né? A irmã Vanessa está conosco. Boa noite, a paz do Senhor, irmã Vanessa. Amém, irmã? Ore por nós aí. Que o Senhor possa realmente nos usar para a honra, a glória e o louvor do seu santo e bendito nome. Nós vamos tratar neste momento da lição de número 4. Você que tem revista, que está nos acompanhando neste momento, a você que é professor de escola bíblica dominical, você pode ir anotar com a caneta, o papelzinho na mão, sua revista de lado, para que você possa anotar as referências, as quais nós iremos passar para você, para que você enriqueça mais ainda a sua lição, tá certo? Nós estamos aqui para cooperar, para ajudar a você a trazer um conteúdo mais amplo, mais profundo do assunto para os seus alunos, para a sua classe. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, de ajudar, de cooperar com você que também trabalha nesse ministério, o ministério da palavra, né? Do ensino da palavra de Deus. E o nosso tema que nós iremos tratar é relacionado aos dons de poder. A lição passada nós falamos dos dons de revelação e na oportunidade foi abordado que os dons relacionados em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao versículo número 10, eles são divididos em 3 categorias. Categoria estas: dons de revelação, que nós tratamos na semana passada. Hoje iremos tratar dos dons de poder e na próxima aula trataremos dos dons de elocução ou de expressão, como queira, certo? É o que nós iremos tratar nessas 3 lições sobre estes 9 dons relacionados na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10, dividido em 3 categorias, ok? Em cada categoria, 3, né? 3 dons. E o tema é muito importante, é de suma importância para nós, para você, para mim, que somos igreja do Senhor, tratarmos desse assunto, para que tenhamos o conhecimento. Como o apóstolo Paulo, ele fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Paulo estava ali trazendo uma mensagem, uma palavra para aquela igreja, para que a igreja tivesse não somente o conhecimento dos dons espirituais, mas também o propósito destes dons.
Ter o conhecimento dos dons é bom, é maravilhoso. Mas somente o conhecimento, sem entender o propósito, não é bom. Porque a igreja de Corinto, ela tinha esse conhecimento. Ela não era ignorante no tocante aos dons. Ela era ignorante no tocante ao uso, à finalidade, ao propósito dos dons espirituais. Porque o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 de 1 aos Coríntios, no versículo 7, você pode anotar e depois você pode conferir, o apóstolo vai dizer que a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. Era uma igreja riquíssima em dons espirituais. Porém, era uma igreja carnal. Por quê? Porque ela não tinha o entendimento do propósito, da finalidade dos dons espirituais. É isso que nós temos que tratar, que nós iremos tratar nesta revista, não somente nesta lição, mas em toda a revista desse segundo trimestre será tratado desse tema, com o objetivo, com o propósito de trazer luz, de trazer discernimento ao coração, aos irmãos, às irmãs, para que compreendam, para que entendam o verdadeiro propósito, a verdadeira finalidade dos dons espirituais. Nós tratamos na primeira lição que os dons espirituais não são para elitizar o crente, não é para o crente que tem os dons espirituais ser um tipo top na igreja, né? O superior na igreja, não. Os dons espirituais, eles não elitizam, eles não colocam o crente em superioridade aos demais crentes que não têm. Pelo contrário, ele os coloca numa responsabilidade de fazer com que aquele dom que ele tem seja usado em prol de todos para a edificação da igreja. Louvado seja Deus. E isso é de suma importância que a igreja do Senhor, ela entenda em nome de Jesus. Está conosco a irmã Ana Clementino, Deus abençoe minha irmã, paz do Senhor. A irmã Luciana Souza, ali de Calcaia, também conosco, glória a Deus. Nazareno Pereira, meu amigo Nazareno Pereira, glória a Deus. Deus continua abençoando a sua vida, irmão Nazareno. Que privilégio tê-lo aqui na nossa companhia, nesse trabalho tão abençoado que é o ensino da palavra de Deus. Que Deus possa continuar abençoando sua vida, sua esposa, sua família, seu trabalho, né? Um amigo de longas datas. Trabalhamos na fábrica Fortaleza e estávamos trabalhando ali também na última empresa a qual estou trabalhando agora. Ele também está trabalhando lá. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado pela sua companhia aqui conosco, em nome de Jesus. Glória. Vá compartilhando aí, que o tema é bom. O tema é bom, o tema é edificante. O tema, ele é cativante também, certo? Que você possa aí receber da parte de Deus este ensino, esta palavra, e possa ser edificado em nome de Jesus. Vamos lá, vamos para a lição. Nós temos aqui a lição número 4, o tema dons espirituais, dons de poder, dons de poder. O texto áureo nos diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e versículo de número 5. Louvado seja Deus. A verdade prática nos diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam, que exigem, que pedem a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Vamos aqui, já traz um ensino maravilhoso para as nossas vidas, viu? Olha o que é a verdade prática, diz que os dons de poder são capacitações especiais em situações que necessitam da ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Vamos entendendo logo de cara aqui que o dom não é meu, que eu não sou detentor do dom. O poder, esse dom é de Deus, que é concedido à igreja. Vamos sempre falar dessa parte, tratando dessa situação dessa forma. Por quê?
Porque os dons espirituais são concedidos por Deus através do Espírito Santo e são colocados à disposição da igreja, para que todo aquele que acredita, que crê e busca com fé em oração, ele receba esses dons. Tá? São capacitações especiais e sobrenaturais para que possamos fazer um trabalho no reino de Deus com mais eficácia, com mais ousadia, com mais poder, para a honra, a glória e o louvor do nome do Senhor e a edificação da igreja de Jesus. Glória a Deus. Vamos aqui para a nossa introdução, a nossa lição, nossa leitura bíblica em classe. Ela se encontra em 1 Coríntios 12, versículos 4, 9 a 11, que nos diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E há outro, a operação de maravilhas. E há outro, a profecia. E há outro, o dom de discernir os espíritos. E há outro, a variedade de línguas. E há outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Esta é a nossa leitura bíblica em classe, que tem como fundamento do assunto que nós iremos tratar neste momento: os dons de poder. Veja que é baseado no capítulo 12 de 1 Coríntios, que vai tratar exatamente dos dons aos quais nós estamos tratando nessas 3 lições, que é os dons relacionados ali em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10. Dons de revelação, dons de poder e dons de elocução ou expressão. Louvado seja Deus. Vamos lá. Você quiser acompanhar as nossas videoaulas, você que ainda não acompanhou, você que não viu ainda, nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a nossa 4ª aula que nós gravamos ontem na nossa igreja. Ela já está disponível no nosso canal EBD Lagoa Redonda 3, tá? Você quiser rever estas aulas, você pode acessar o nosso canal e pode assisti-las lá, que trarão edificação maravilhosa para a sua vida, estão à sua disposição para você aprender mais e mais da palavra de Deus. Também nós temos as últimas 4 lições do primeiro trimestre também, estão lá gravadas também. Se você quiser rever, você pode rever todas e com certeza será bênção para a sua vida. A introdução, vamos para a introdução. Compartilha daí com seus amigos, com seus irmãos, com seus parentes, e vamos aqui para receber a edificação da parte de Deus. A introdução diz o seguinte: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Os dons de poder, eles foram exemplificados, mostrados, exercitados principalmente por Jesus. Jesus ele demonstrou esses dons de poder e efetuou muitas curas, muitos milagres, muitas maravilhas. O apóstolo João chega a dizer que todos esses dons, essas curas, esses milagres não estão relatados, porque eram inúmeros, são muitos. Foram colocados alguns, e esses alguns que estão relacionados, quando nós lemos, nós vamos entender que são muitos, né? Já são muitos. Jesus operou muitos milagres, Jesus operou muitas curas, Jesus fez muitas maravilhas, que nós iremos ver alguns milagres, algumas curas, algumas maravilhas no decorrer dessa lição, tá certo? Mas só para nós entendermos que estes dons de poder, eles são evidenciados no Santo Evangelho através da vida da pessoa bendita de Jesus, como também na vida dos apóstolos, dos discípulos. Eles também foram usados e manifestaram muitos milagres, muitas maravilhas, muitas curas através destes dons. Glória a Deus.
Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será a falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Bem, o seguinte, são 3 perguntas que o nosso amado pastor Elinaldo Renovato, que é o comentarista dessa revista do segundo trimestre do ano 2021, ele faz para nós na introdução, para nós meditarmos, né? Eu acrescentei mais 2 perguntas. Ele diz: Jesus, ele não mudou. Hebreus capítulo 13, o versículo número 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua o mesmo, ele continua imutável, com o mesmo poder, aleluia, para curar, para operar maravilhas, para fazer sinais, para fazer coisas tremendas, coisas grandes. E ele deu este poder, ele outorgou este poder para a igreja, para mim e para você. Nós que somos discípulos de Jesus, nós que acreditamos em Jesus, nós temos acesso a estes dons. Olha o que diz Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Vai dizer: e esses sinais seguirão aos que crerem. Aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Este poder, estes dons estão à nossa inteira disposição. Por quê? Porque acompanham os que creem, os que acreditam, os que demonstram fé na pessoa bendita de Jesus. O que falta, meu querido, minha querida, você que está nos acompanhando, está nos ouvindo neste momento, é nós nos apossarmos, é nós acreditarmos mais, é nós crermos mais e nos apossarmos destes dons, porque estão à nossa inteira disposição. Louvado seja Deus. A segunda pergunta ele vai dizendo nas perguntas assim: por que não acontece com tanta frequência no nosso meio nos dias de hoje? Aí ele começa dizendo assim: será falta de conhecimento? Eu acredito que não seja falta de conhecimento. Conhecimento no sentido de que haja os dons espirituais. A falta de conhecimento com relação aos objetivos, propósitos, tudo bem. Mas este assunto, ele é tratado. Esta mesma revista aqui, com esse tema aqui, foi tratado em 2014. Não é algo que fique longe, distante de um para o outro. Não. E nas igrejas sempre tratado, sempre trazido doutrina, ensino, estudos relacionados a temas semelhantes. Há bastante temas, mas semelhantes a esses. E ele vai dizer: será um mau uso? Será um mau uso? Também não acredito que seja. Certo que pessoas usam de forma errônea os dons espirituais. Como eu falei, os dons espirituais não são para elitizar o crente, para o crente se achar superior, se achar top na igreja, não. Mas muitos, infelizmente, usam os dons como barganha, para proveito e interesse próprio. Isso não é algo que acontece, infelizmente acontece, mas não é para acontecer. Mas não é somente por isso. Não é somente por isso. Agora eu coloquei 2 perguntas, como eu falei. Nós estamos na introdução. Será que não é, irmão, por causa da incredulidade? Será que nós realmente cremos? Realmente nós acreditamos? A nossa fé que nós professamos em Deus, em Jesus, ela é uma fé que nos faz alcançar, que nos faz colocar, aleluia, glória a Deus, tomar posse dos dons espirituais? Por que é que essas manifestações sobrenaturais que eram tão frequentes no ministério de Jesus?
que era tão frequente no culto da igreja primitiva. Veja que Pedro, ele ia para uma oração. O texto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz que ele subia juntamente com João para uma oração. E lá naquela porta do templo, na entrada do templo, era colocado um homem que era coxo, um homem paralítico. E quando aquele homem, ele viu a Pedro e a João, ele olhou para eles e pediu uma esmola. E no dia o texto que Pedro e João, olhando para aquele homem, disseram: olha para nós. E o homem olhou, pensando e esperando receber deles algum dinheiro. Mas Pedro responde e diz: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Louvado seja Deus. Naquele momento, aquele homem levantou e começou a andar e entrou no templo juntamente com os apóstolos, glorificando, exaltando e louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus falou que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos uma montanha de um lado para o outro. Por que esses milagres não acontecem com tanta frequência hoje? Por que não há essas manifestações em nossas reuniões, em nossos cultos com mais frequência? Acontecem. Mas não é algo que a gente veja que tenha uma frequência maior, que opere assim de forma mais intensa, mais abrangente. Não. Mas uma coisa é certa: a falha não está em Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Ele permanece o mesmo, com o mesmo poder. A falha está em mim e está em você. Está em nós, está na igreja. De acreditarmos verdadeiramente, de termos fé em Deus, fé na sua palavra, fé nas suas promessas e nos apossarmos destes dons espirituais. Glória a Deus. Que coisa gloriosa, que propósito glorioso é o propósito dessa revista, dessa lição, meu querido. Da revista de um modo geral. Dessa lição de trazer um despertamento, de trazer uma reflexão, uma autoanálise da nossa vida, para que nós venhamos a nos colocar à disposição de Deus e fazer como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, ou usa-me a mim. Aleluia, glória a Deus. Que Deus nos ajude, nos dê graça, nos dê discernimento, entendimento, para crermos, acreditarmos verdadeiramente nas promessas de Deus, nos apossarmos destas armas espirituais que são tão importantes e essenciais para a nossa vida espiritual e para a edificação da igreja. Nesta lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Eita Jesus! Se você deseja, você desejamos receber os dons espirituais e usá-los para a glória do nome do Senhor e para a edificação da igreja, proporcionando edificação à igreja, busque-os com fé em oração. Que nós, a partir de hoje, possamos buscar estes dons espirituais. Eu sempre venho falando nas lições que eu venho tratando, eu venho sempre falando, despertando a mim mesmo, porque primeiramente a palavra vem para mim, né? É uma espada de dois gumes. Ela corta lá e ela corta cá. Eu ensino porque eu tenho que aprender primeiro, para eu poder ensinar. E eu tenho dito: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero receber estes dons espirituais. Eu quero ser um canal, eu quero ser um instrumento, eu quero ser um varão usado por Ti para a Tua glória, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja. E eu acredito que cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão nos acompanhando neste momento, também desejam isso. Se não desejam, vamos desejar a partir de agora, a partir deste momento. Pedir a Deus um avivamento, pedir a Deus um renovo espiritual, pedir a Deus uma transformação, uma mudança, que haja no nosso ser um desejo pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus. Como está escrito na palavra do Senhor: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Louvado seja Deus. O nosso
primeiro ponto que nós iremos tratar vai falar do dom da fé. Vamos lá, nós vamos aqui, nós somos três pontos que iremos tratar. O primeiro ponto vai tratar do dom da fé, porque o dom da fé ele faz parte da galeria dos dons de poder, tá bom? Vamos tratar, entender um pouco o conceito desse dom espiritual que é o dom da fé. Vá compartilhando aí, vá compartilhando em nome de Jesus, glória a Deus. O que significa fé? Uma pergunta. Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Veja a fé. A fé dentro de um conceito bíblico, explicada pela própria Bíblia, pela própria palavra de Deus. Ela diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fundamento é base, né? É sustentáculo, é o que sustenta uma edificação, é o fundamento, são os alicerces. E o escritor aos Hebreus, ele traz uma definição bíblica da fé como ela sendo o firme fundamento, quer dizer que além de, não é só um fundamento simples, mas é um fundamento firme, sólido, seguro, garantido, né? Tem garantia. Esse firme aqui dá garantia ao fundamento da fé. Nas coisas que se esperam. E é a prova ou a certeza das coisas que não se veem. Veja como é linda essa definição. É um fundamento e é a certeza. Nós cremos em Deus. Acreditamos na existência de um Deus que nós não vemos com os nossos olhos naturais, com os nossos olhos físicos. Nós não podemos tocá-lo com as nossas mãos, né? Mas nós cremos na existência desse Deus. E nós cremos através da fé. É a fé que nos dá esse firme fundamento, essa segurança, essa base. Aleluia. E a certeza daquilo que a gente não consegue ver nesse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, provedor de todas as coisas. É o Deus que nós acreditamos mesmo sem vê-lo. Louvado seja Deus. Essa é a definição de fé. Fé no grego é pistes, né? Pistes no grego. E nós vemos aqui, ele diz assim, essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência de Deus. Quando nós demonstramos e acreditamos e colocamos a nossa fé em ação em Deus, nós demonstramos confiança e ao mesmo tempo dependência desse Deus Todo-Poderoso. Porque nós dependemos dele para tudo, né? O apóstolo Paulo vai dizer lá no Areópago em Atenas que nele nós existimos, nos movemos e existimos. Aleluia. Não tem como a pessoa viver sem Deus. Deus, ele é tudo nas nossas vidas. Aprendemos que com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Veja isso aqui. Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Isso quer dizer que não existe impossível para Deus. Lá em Lucas, capítulo de número 1, versículo 37, ele vai dizer, porque tudo é possível para Deus. Nada é impossível ao nosso Deus. Também em Marcos, capítulo 10, versículo 27, vai dizer também que todas as coisas são possíveis a Deus. E quando nós olhamos aqui, que ele vai dizer que sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se não houver fé
uma demonstração de fé em Deus, não há como agradar a Ele. Porque o texto vai dizer, porque é necessário que aqueles que acreditam em Deus creiam na sua existência. Aquele que se aproxima em Deus, creia na sua existência. Aleluia. Não há como agradar a Deus se não tiver fé. Se a gente não crê verdadeiramente no Deus invisível, no Deus todo-poderoso, que nós não vemos, mas nós cremos. E uma das coisas que eu anotei aqui, que eu achei interessante, um comentário que eu vi, uma observação. A observação diz o seguinte, que Deus, ele mais reage do que age. Achei muito interessante isso aqui, porque tem base bíblica, tem fundamento bíblico. Que Deus, ele mais reage do que age. E esta reação de Deus é a resposta à nossa fé. A demonstração da nossa fé em Deus. Veja o seguinte, lá em Mateus, capítulo de número 8, versículo 5 ao versículo 13, nós encontramos um centurião que foi até Jesus, porque o seu servo, a quem este muito estimava, muito amava, estava doente. E ele soube que Jesus iria para Caná da Galileia. E ele foi até Jesus e disse, Senhor, o meu criado está em casa, terrivelmente doente, endemoniado. E eu vim aqui para suplicar ao Senhor que vá curá-lo. Jesus lhe responde, eu irei e lhe darei saúde. Mas o homem replica para Jesus assim, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Lá no versículo número 13 de Mateus, capítulo 8, você vai encontrar Jesus dizendo para aquele homem a resposta, a reação de Jesus com a demonstração de fé daquele homem. Ele vai dizer, vai, porque o teu filho, o teu servo, vive. Aí você vai ver que ele reagiu à fé de Jesus, à fé daquele homem. Houve uma reação de Jesus em demonstração da fé daquele homem. Nós vemos também a mulher Sírio-Fenícia em Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. Aquela mulher que tinha uma filha que estava endemoniada, possessa de demônio, e Jesus havia saído para aquelas regiões de Tiro e de Sidom. E aquela mulher soube que Jesus estava ali, e ela foi ao encontro de Jesus e ficou gritando atrás de Jesus, pedindo misericórdia de Jesus, que a sua filha estava endemoniada. E ela chega próximo a Jesus, e Jesus resistindo, dizendo que não era bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, que primeiramente teria que saciar o povo de Israel e tal. E aquela mulher, ela não desistiu, pelo contrário, ela ouvindo Jesus falar que não era bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, ela disse, olhou para Jesus e disse assim, sim, Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua fé. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, foi liberta daquela possessão demoníaca. Então, Deus, ele mais reage do que age. Por quê? Por causa da demonstração da fé daqueles que se aproximam dele, que o buscam e creem na sua existência e demonstram fé na sua pessoa. Louvado seja Deus. O segundo subitem, né? Segundo subponto, vai falar a fé como dom. Nós temos o primeiro ponto, foi o que significa fé. Nós temos o conceito bíblico da fé, né? Aqui. O segundo subponto vai falar a fé como dom. É distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, que é a fé salvífica. Está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Também é distinta da fé como fruto do Espírito, que está relacionado lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22. Vai falar
nas 9 virtudes do fruto do Espírito. E entre essas 9 virtudes está a fé. Mas o dom da fé é diferenciado, distinto desses dois tipos de fé. A fé salvífica e a fé como fruto do Espírito. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Glória a Deus. Objetivando sempre a edificação da igreja. Olha aqui de novo, né? É a capacidade, o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. São coisas que estão além do plano, além da dimensão que nos encontramos. E isso só é possível mediante a ação sobrenatural do Espírito Santo, quando concede ao crente este dom da fé. É uma fé milagrosa. É uma fé que transcende, que altera a ordem natural das coisas. Nós vamos ver aqui, o que é que diz o teólogo Stanley Orton. Ele diz: esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade espiritual. Eu quero que você ouça mais uma vez, porque isso aqui não vamos tratar desse assunto mais na frente, para que você relembre que o dom da fé é uma fé milagrosa, é uma fé sobrenatural para realizar milagres em situação ou oportunidade especial. Vamos ver o seguinte. Louvado seja Deus. Vamos ver mais na frente e especificar melhor este dom da fé. O dom da fé, ele é diferente do dom da fé da salvação, aquela que nós professamos quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. E também é diferente do dom da fé como fruto do Espírito. Tá certo? É uma fé, é uma operação, é uma capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural das coisas. Aleluia! Nós vamos ver aqui um exemplo na parte 3, para que nós possamos entender melhor. Veja como é tremendo esse dom. Louvado seja Deus. É um dom de poder, é o dom da fé. E este dom, ele proporciona, ele capacita o crente a fazer coisas que aos homens, às pessoas, é impossível pensar. Essa pessoa é um dom que manifesta uma confiança, uma esperança viva, autêntica, verdadeira naquilo que ainda não aconteceu, mas ele sabe que vai acontecer. Isso transcende ao conhecimento, à concepção humana. Veja o que diz o terceiro subitem do capítulo 1. Exemplo bíblico do dom da fé. Vamos para o exemplo bíblico deste dom. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo capítulo 14, versículo 13 e o versículo número 14. Glória a Deus. Irmã Rosirene, paz do Senhor, minha querida irmã. Deus abençoe. Deus continue abençoando sua vida. E obrigado pela sua companhia, pelo seu apoio aqui nesse trabalho tão abençoado. Olha essa passagem bíblica, um exemplo do dom da fé. O povo de Israel saiu do Egito e estava caminhando rumo à terra de Canaã. Ao chegar de frente ao Mar Vermelho, o povo parou, se acampou ali. E neste momento, o Faraó se arrepende de ter libertado o povo de Israel e reúne o seu exército e sai em perseguição ao povo de Deus.
Quando o povo de Deus, eles veem se aproximar o exército de Faraó com todos aqueles carros, todos aqueles soldados, eles entram em pânico, eles se desesperam. Eles chegam para Moisés e dizem: Moisés, é porque não tinha sepulcro no Egito, Moisés? Por que nos trouxeste para cá? Melhor nós ter ficado lá do que nós morrer aqui. O povo se acabou. Acabou a confiança, acabou a fé, acabou tudo naquele momento. Mas Moisés, ele clamou a Deus. E quando Moisés clamar a Deus, ele falou para o povo, disse assim: olha, é o seguinte, não tenham medo. Estai quieto e vede o livramento que o Senhor vos fará hoje. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes do fato acontecer. Antes de acontecer o grande livramento de Deus, antes mesmo de Moisés clamar a Deus, Moisés, pela fé, ele viu o grande livramento que Deus havia de dar ao seu povo. É o dom da fé, de enxergar através das impossibilidades. Louvado seja Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nos traz uma lição tão gloriosa com relação a isso. Lá vai dizer que os crentes, os verdadeiros cristãos, eles não andam por vista. Nós andamos por fé. Louvado seja Deus. Não andamos por vista, andamos por fé. E a fé é que nos faz ver além das possibilidades, além das lutas, das batalhas, das tempestades. Nós conseguimos, através da fé, enxergar, aleluia, um triunfo mais na frente. Assim como Moisés, ele enxergou a vitória, o livramento que Deus ia dar ao seu povo, mesmo numa situação contrária. Ali estava uma situação difícil, era uma situação totalmente oposta, uma situação totalmente contrária ao povo de Israel, porque o povo estava diante do Mar Vermelho, de um lado montanha, do outro lado montanha, e atrás vinha o exército de Faraó. Não tinha saída, olhando numa perspectiva humana, de uma visão humana, materialista, não tinha saída. Mas Moisés, olhando para toda essa situação, ele conseguiu ver além. Ele já enxergou o livramento para o povo de Israel através da ação poderosa de Deus, da ajuda de Deus, do agir de Deus, através da fé deste grande homem. É por isso que quando ele clama a Deus, Deus vai dizer para ele assim: olha, Moisés, por que tu clamas a mim? Eu já te mostrei, eu já fiz tu ver, eu já fiz tu perceber o que queria acontecer, o livramento que eu ia dar a este povo. Você já viu, através da fé, você já viu, você já contemplou. Diz ao povo que marche, não precisa mais clamar não. Diz ao povo que marche, caminhe. Louvado seja Deus, porque o livramento, ele já aconteceu pela fé, você já viu. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o dom da fé, onde a pessoa enxerga possibilidades de bênção, de vitória, de conquista, de livramento em situações que muitas vezes aos olhos dos homens é impossível. Nós temos um exemplo também no Antigo Testamento, é muito lindo este exemplo, que me chama muita atenção. É o exemplo de Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 ao 47, nós vamos ver nesses versículos uma demonstração de fé de Davi extraordinária. Acredito eu que aqui também é o dom da fé, porque no Antigo Testamento não se tinha manifestações tão abundantes como nós temos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Mas existem muitos exemplos em que Deus usou ali os seus servos, louvado seja Deus, e através dos dons espirituais, de uma forma bem limitada, mas
que eram dons espirituais. Vamos lá, Davi era um jovem, pastor, inexperiente em guerra, não tinha tanta força porque era um adolescente entre 16 e 17 anos, segundo alguns historiadores. E aquele gigante era Golias, era um gigante filisteu de quase 3 metros de altura, que pesava aproximadamente 400 quilos. Era um homem experiente na guerra. Era um homem que tinha um histórico de guerra, tinha domínio na espada, sabia manejar uma espada, sabia manejar um escudo. Ele tinha uma experiência. Em contrapartida, Davi não tinha nenhuma. O povo de Israel, todos ficaram com medo, apavorados. Até o próprio rei Saul, ele se apavorou com medo do gigante. Quando o gigante se aproximava, o povo recuava, porque o povo ficou com medo. E o homem metia medo mesmo. Nós vamos ver na relação bíblica aqui que o povo de Israel estava de um lado do vale, sobre o monte, e entre o acampamento de Israel e o acampamento dos filisteus tinha um vale. E cada um estava sobre um monte ali e aquele vale no meio. Quando o gigante falava do outro lado lá, o povo de Israel, o exército de Israel ouvia do lado de cá a potência na voz do homem. E só a voz daquele gigante metia medo no povo de Israel. Mas quando Davi chegou, que viu aquilo, que viu aquela afronta, Davi disse: não, calma aí, não é assim não. Quem é este circunciso filisteu para blasfemar do Deus de Israel, do Deus vivo? Espera aí, eu vou lutar com ele. Eu vou lutar com ele. Porque ele não vai ficar barato não. Ele não vai pensar que vai blasfemar do Deus de Israel, do Deus dos exércitos de Israel, e ficar dessa forma. Fica não. E Davi se prontificou a lutar com aquele gigante. E quando Davi vai ao encontro do gigante, o gigante amaldiçoa Davi, escarnece Davi, né, querendo amedrontar Davi, porque essa é a estratégia do inimigo, essa é a estratégia do diabo, é querer amedrontar, é querer colocar palavras, né, de ameaça, para que a pessoa se amedronte, para que a pessoa se acovarde. Essa é a intenção do inimigo. Mas quando a pessoa tem fé em Deus, quando a pessoa confia e crê no Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que está no controle de tudo, ele não teme nada. E Davi, naquele momento, olhou para aquele gigante e disse assim: olha, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, e Davi levando apenas uma funda e as pedrinhas, 5 pedrinhas no bolso, dentro do alforje. Aleluia. E Davi diz assim: olha, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o qual tu tens afrontado. E eu vou te dizer mais: hoje o Senhor te dará, não somente a ti, mas a todo o exército dos filisteus, de comida às bestas feras da terra. E saberá toda a terra que há Deus em Israel. Isso também é uma demonstração do dom da fé. Ele, para a circunstância ali, para todos aqueles que estavam ali, era algo impossível para Davi vencer Golias. Era algo que não tinha como. Mas pela fé, pelo dom da fé, Davi já via o triunfo dele sobre aquele gigante, porque ele sabia que o Deus que ele servia era maior do que todos. Veja o seguinte, uma coisa que se deve observar, aleluia, e que nós devemos aprender com isso. Eu digo nós. Quando Davi ele se dirige a Golias, veja que as pessoas lá diziam que era um gigante. O próprio texto diz o gigante Golias. Saul é o gigante. O exército é o gigante Golias. Mas você não vê em momento nenhum Davi se referir a Golias como um gigante. Oh, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque Davi não via aquele gigante, mas ele via um Deus que é maior do que todos, e que não há problema, não há adversário, não há inimigo que resista diante do poder do nosso Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Esse foi o nosso primeiro ponto, meus amados, que nós temos
tratado nesta noite. Vamos aqui para o nosso segundo ponto. O primeiro ponto que nós tratamos foi a questão do dom da fé. Vamos lá, o dom da fé é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Decore bem isso, tá? Para que você possa ter esse discernimento com mais entendimento. É o dom especial, é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. O segundo ponto que nós iremos tratar vai falar dos dons de curar. Dons de curar. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Veja, presta atenção. Por isso a expressão está no plural. Dons de curar. Porque são dons que curam todo e qualquer tipo de enfermidade. Louvado seja Deus. Não existe uma restrição para a questão da operação de milagres, de cura dos dons espirituais, e dizer, Jesus cura essa enfermidade, mas essa aqui ele não cura. Não existe isso, viu? Jesus, ele cura todo e qualquer tipo de enfermidade. Irmão, Jesus cura a Covid-19? Cura. Cura sim. Eu creio. Você crê? Você que está me ouvindo, você que está me acompanhando neste momento, que Jesus, ele pode curar este maldito vírus que está colocando o teu parente, a tua família, alguém da tua casa no leito de enfermidade, ou alguém que possa estar entubado neste momento, ou alguém que possa estar na UTI deste vírus. Você crê? Acredita que Jesus pode curar essa pessoa deste vírus da Covid? Eu creio. Você acredita? Eu acredito. Tudo. Vamos esquecer do texto não, irmãos. O que é que diz João, Mateus, João capítulo 4, versículo 48. Que tudo é possível ao nosso Deus. Desculpa, né, João? É Lucas 1:37. Tudo é possível ao nosso Deus. Nada é impossível para Ele. Ele pode curar Covid-19, pode a pessoa estar entubada, pode a pessoa estar na UTI, pode estar em que situação que estiver. Jesus, ele pode curar. Não permita que a dúvida venha entrar no teu coração, mas sim põe a mão sobre a vida dessa pessoa que está enferma, que está doente, você conhece, você sabe, possa até estar próximo dessa pessoa. Mas use agora, tome posse. Tome posse. Este dom é para mim, é para você, é para todos aqueles que creem, que acreditam. Tome posse agora, põe a mão sobre a cabeça da pessoa. Coloque a sua mão agora, crendo, acreditando e repreendendo essa enfermidade, e ela irá sair, porque Jesus, ele cura todo e qualquer tipo de enfermidade. E os dons de curar, eles também têm este propósito. Está no plural, porque cura todo e qualquer tipo de enfermidade. Não importa qual seja a enfermidade, ele cura toda e qualquer tipo de enfermidade. Deus é quem cura. Nós não podemos nunca esquecer disso, né? O poder, o dom, não é meu, é de Deus. Não é seu, é de Deus. Quem cura é Deus. Quem cura não é o homem. Quem cura não sou eu, não é você. Quem cura é Deus. Tá certo? Nunca devemos esquecer dessa verdade, de ter a pretensão de pensar que é nós que curamos. Não. Quem cura é Deus. Ele concede os dons segundo a conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo, oportuno. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá. Está escrito lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente. Vamos fazer uma observação aqui, bem interessante. Olha aqui, ó. A concessão quer dizer Deus colocar à nossa disposição estes dons. Deve-se à igreja, né? Deve-se à necessidade do evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente.
Pronto, o Romanos capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer que não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Salvação, né? É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder, tem poder. Ele é poderoso para salvar, para transformar, para libertar o homem. E os dons espirituais, eles juntam-se a essa ministração da palavra para promover mais ainda o reino de Deus. Eu falei ontem na nossa videoaula da IVBD, lá na igreja, que está no nosso canal. A mensagem do Evangelho, ela é seguida com as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, nós lemos aqui na leitura bíblica, na nossa introdução, no textuário. Olha o que diz o textuário. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. As manifestações, os dons de cura, eles ajudam na quebra da incredulidade e da dúvida no coração das pessoas. Tá bom? Tá certo? Veja que quando Jesus ele operava maravilhas, operava milagres, muitas pessoas, depois dessa operação de milagres, essas curas, elas passavam a crer em Jesus. É claro que nós temos que observar que isso não é absoluto, é relativo. Por quê? Porque muitos criam, mas tinha alguns que não criam. Veja no caso da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, a palavra de Deus vai nos dizer que muitos dos judeus, fariseus que ali estavam, creram em Jesus depois da operação deste milagre. Porém, alguns foram ter com os fariseus e com os sacerdotes. Por quê? Porque eles não creram. Eles não acreditaram. A manifestação do milagre, de cura, de operação de maravilhas, não quer dizer que a pessoa vá crer. Todas as pessoas vão crer, né? Uma grande maioria vai crer sim, vai acreditar. É por isso que o Evangelho no tempo dos discípulos, nós lemos na palavra de Deus, se não me engano em Lucas capítulo 24, no último versículo, vai dizer que quando Jesus subiu ao céu, os discípulos foram pregar a palavra, anunciavam a palavra, e os sinais confirmavam a palavra que era pregada. Oh, louvado seja Deus! É importante, é necessário para a igreja as manifestações destes dons espirituais, para que as pessoas, muitas dúvidas, a incredulidade seja quebrada, mesmo sendo de forma relativa, mas é bom que se acompanhe, para que as pessoas percebam, entendam e vejam, aleluia, o poder do nosso Deus. Aleluia. Como eu falei, essa questão, lá em João, capítulo 4, versículo 48, vai nos dar um exemplo muito interessante com relação a isso. Quando aquele centurião, ele foi ter com Jesus, ele disse: Senhor, o meu filho está muito doente. Acho que já era outro centurião. Lá em João capítulo 4, versículo 48. O meu filho está quase à morte. E eu venho aqui para que o Senhor vá e o cure. Aí Jesus, no versículo 48, ele vai dizer assim: se vocês não verem sinais, de forma nenhuma crerão. Ele falou para aquele homem. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus, como Deus, ele conhece o ser humano. E ele sabe que o ser humano é incrédulo.
tendencioso ao materialismo, só acreditar naquilo que ele vê, naquilo que ele toca, né? O homem é tendencioso a isso, de ser materialista. E Jesus, ele falou dessa forma para aquele homem. Porém, aquele homem, ele disse assim: Senhor, desce rápido, meu filho. Aí Jesus disse assim: vai, o teu filho vive. Aí o texto vai dizer que aquele homem creu. Olha, ó. Se não vir de sinais e milagres, não crei. Aquele homem, naquele momento, ele acreditou na palavra de Jesus. E ele foi para casa. E quando ele chega em casa, o seu filho havia sido curado. Mas Jesus, ele sabe, ele conhece que o homem, o ser humano, é tendencioso a crer naquilo somente que ele pode ver e pode tocar. E a questão da divulgação da palavra de Deus, do evangelho de poder para a salvação, é necessário também a manifestação dos dons espirituais, principalmente dom de cura, né? Aqui no caso, dom de cura, para que as pessoas, elas vejam, aleluia, e a incredulidade muitas vezes seja quebrada, seja desfeita. Como eu falei, não é absolutismo aqui não. Porque nós for olhar para Faraó viu a manifestação de poder ali de Deus. A palavra nos diz que Deus tirou o povo de Israel com a mão forte, com manifestações sobrenaturais. Mas mesmo assim Faraó não creu. Bem-aventurado aquele que crê, né? Aquele que acredita. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. E eu olhando para esse lado, eu me lembro de uma vez, eu estava em Taitinga, eu congregava no campo de Taitinga, e nesse tempo o meu dirigente era o presbítero Urbano Gomes, um homem de Deus, qual eu quero muito bem, respeito, tenho grande admiração por ele. E eu me lembro que uma vez a gente foi para uma campanha na igreja lá de Baixa Grande é pertencente a Eusébio, né? Que é ali na região de Genipapeiro. E eu estava lá juntamente com um rapaz, e ali eu vendo Deus usando um irmão lá, que ele estava contando um testemunho do que Deus havia feito na vida dele, e aquele homem lá fora, ele estava duvidando, ele não estava acreditando, mas Deus tocou naquele pregador e ele disse assim: olha, tem pessoas que estão duvidando, mas eu quero lhe convidar a você vir aqui e tirar a prova. E aquele homem, ele saiu de perto de mim, eu estava na porta, e ele saiu e disse: eu quero ver. Quando ele chega lá, que ele pega na perna do irmão, porque o irmão disse que Deus, quando Deus curou a sua perna, que tinha um câncer no osso da perna daquele homem, ele ficou assim, ardendo, constante. Ela é todo tempo quente, como se tivesse algo de fogo por dentro da perna. E quando aquele homem chegou perto, de onde eu estava lá, eu vi, quando ele chegou próximo, que ele colocou a mão, ele balançou a cabeça de sinal de positivo, que realmente era verdade. E aquele homem aceitou Jesus naquele momento. E hoje é um grande homem de Deus, um pregador da palavra de Deus. Hoje, em vez que eu tenho contato com ele, ele continua servindo a Deus. É necessário que aconteça, por causa da incredulidade das pessoas. E Jesus sabe disso. Vamos lá. O segundo subponto do segundo ponto é a redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. Enquanto não recebermos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Anote aí na sua referência, Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 2. Lá vai dizer: o que acontece ao ímpio acontece ao justo. O que é sujeito ao ímpio também é sujeito ao justo. Por quê? Porque estamos numa mesma dimensão e ainda temos um corpo que é corruptível. Um corpo que é sujeito
às doenças, às enfermidades, ao tempo, porque ainda estamos neste plano, ainda estamos ainda aguardando a redenção. A nossa redenção do nosso corpo, ela só será completa, louvado seja Deus, quando acontecer o que Paulo deixou escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 54. Anote, que diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém, glória a Deus, aleluia, que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então será clamados, aleluia, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Jesus, louvado seja, venceu, e nós teremos o nosso corpo restaurado, uma redenção completa. Aí não haverá mais dor, ali não haverá mais morte, ali não haverá mais pranto, ali não haverá mais clamor, não haverá mais enterro, sepultamento, porque todas as coisas ruins passaram, né? E agora teremos uma eternidade com o nosso Deus. A terceira, necessidade desses dons, completando a parte de cima, né? Os dons de curar são necessários à igreja. Vamos lá, a igreja da atualidade. A igreja, louvado seja Deus, a igreja, os dons são necessários à igreja. Glória a Deus. Eita Jesus, é assim mesmo. São necessários à igreja da atualidade, irmãos. Onde é que eu tenho aqui? Eu estou procurando aqui, mas dá certo. Eita Jesus. Então a igreja, eu tinha aqui. Calma aí, viu? Dá certo, em nome de Jesus. Da atualidade. Pronto, encontrei. No mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso, que em sua misericórdia e amor concede sabedoria aos homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina visando o bem-estar de todos. Em primeiro lugar, nós não podemos desprezar a medicina. Nós devemos valorizar os médicos, a todas as enfermeiras, a todos que trabalham na área da saúde. Porque é uma profissão que é concedida por Deus. Deus que dá sabedoria a homens e mulheres para exercerem essa nobre profissão, para salvar vidas. Se a pessoa é curada de forma sobrenatural, milagrosa por Deus, quando é curado também pela medicina, também foi Deus quem fez. Porque Deus deu sabedoria ao homem para que esse milagre pudesse acontecer, esta cura pudesse acontecer. E em todas as formas, em todas as maneiras, Deus é glorificado, tanto na cura sobrenatural, como na questão da cura através da medicina. E a medicina, ela tem se multiplicado, né? De uma forma muito grande nesses últimos dias. Eu estava estudando e essa lição e estava me lembrando daquela gripe espanhola que aconteceu no mundo inteiro em 1918 a 1920. Estima-se que aproximadamente 55 milhões de pessoas morreram dessa doença, da gripe espanhola. Não havia como curar, porque não se sabia nem o vírus que estava causando aquela gripe.
O vírus da gripe espanhola, que é o H1N1, é o vírus influenza H1N1, ele foi descoberto 13 anos depois que a pandemia ela acabou. Veja que no decorrer de 2 anos não tinha tratamento. E não se sabia qual era o vírus. Se era um vírus, se era uma bactéria que estava causando aquelas mortes. 13 anos depois que a pandemia acabou, em 1933, foi que a ciência descobriu que era o vírus influenza H1N1. Muito diferente dos dias de hoje. Nessa pandemia do Covid-19, quando antes da pandemia chegar aqui no Brasil, já sabia qual era o vírus. E com 48 horas se traçou o genoma do vírus. 48 horas, meu irmão, 2 dias. Os cientistas descobriram o genoma, que é o mapa do DNA do vírus. A ciência, ela se multiplicou, como falou Daniel. É isso que nos últimos dias o conhecimento se multiplicará. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Isso é cumprimento da palavra de Deus, a multiplicação da ciência, do conhecimento humano. Em 100 anos deu um salto enorme, né? 100 e poucos anos deu um salto enorme. E isso, muitas vezes, faz com que o ser humano pense que é dele, que parte dele, até fica arrogante, achando que esse conhecimento é coisa que ele conseguiu, que ele alcançou. Mas não, esse conhecimento é dado por Deus. Foi Deus que capacitou, foi Deus que deu sabedoria, foi Deus quem liberou conhecimento para que a ciência se desenvolvesse. O homem não pode ter essa pretensão de achar que ele sabe, que ele entende, que ele compreende. Tudo isso vem de Deus. Tudo isso vem de Deus. E quanto aos dons de cura, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem poder de sarar, de sanar todas as enfermidades. O objetivo dos dons, vou voltar a dizer, é de promover a edificação da igreja, para anunciar o evangelho, no caso dos dons de poder, anunciar o evangelho, aleluia, glória a Deus, com mais impacto, né? Com a manifestação destes dons, para que as pessoas sejam tiradas da incredulidade, das incertezas, das dúvidas e passem a acreditar no Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Vamos para o nosso terceiro e último ponto. Já estamos com 1h18. Os irmãos que estão nos acompanhando desde o começo, né? Glória a Deus. A você que está nos acompanhando, você que continua conosco. Eu acredito que está sendo muito bom, muito edificante este assunto, porque o assunto é muito bom, é muito importante. Quisera eu que todos os meus irmãos e irmãs que congregam comigo, né? Aqui na igreja Lagoa Redonda 3, estivesse acompanhando esta aula, porque não teremos a aula amanhã. As igrejas não vão abrir agora e não sabemos se irá abrir no outro domingo, não sabemos, nem temos assim uma ideia quando será anunciada essa abertura das igrejas aqui em Messejana. Por isso, meus amados, não percam a oportunidade, aproveite a oportunidade para você estar aprendendo, estar sendo edificado, edificada na palavra de Deus, porque isso vai trazer edificação para a sua vida, vai trazer fortalecimento, vai trazer ânimo, vai trazer renovo para você até superar, né, esse momento tão caótico de isolamento social devido a essa pandemia. E nós nos fortalecemos através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós encontramos fortaleza, renovo para as nossas vidas. É através do conforto, do consolo, da palavra de Deus e do Espírito Santo. Irmã Aurelina, paz do Senhor, boa noite. Glória a Deus. Vamos daqui para o nosso terceiro e último ponto. Sei que muitos irmãos aí que não estão acompanhando a gente, a irmã Antônia Félix, lá
em Aquiraz, né? A irmã Luciana Souza, lá de Calcaia, e vários outros irmãos que nos acompanham. É muito maravilhoso, eu me sinto muito honrado, muito feliz com meu Deus, pela companhia de cada um de vocês, que vocês possam compartilhar, mas compartilhe à vontade aí com seus amigos, porque você estará promovendo, você não estará promovendo o irmão Modan, não. Eu não interesso crescer, não interessa aparecer, não. Eu sou João Batista. João Batista, ele disse, ó, que ele cresça e eu diminua. Quem cresça? Jesus. É Jesus, o alvo, a glória de Jesus, tudo é para ele. Você compartilhando essa live, você estará nos ajudando a promover a palavra de Deus, a trazer edificação para a vida de muitas outras pessoas. Porque esse é o propósito, esse é o objetivo. Não é aparecer, ninguém está aqui para aparecer, ninguém está aqui para se exibir de forma nenhuma. Deus conhece o meu coração. Aleluia. O meu propósito é fazer a obra de Deus, é que Ele cresça e que eu diminua. Tudo é para a honra e a glória do meu Deus. Capítulo 3, o dom de operação de maravilhas. Nós estudamos o primeiro ponto, o dom da fé. Né? Estudamos o dom da fé, onde nós aprendemos que no dom da fé, aleluia, é uma fé que ela vai além de situações e circunstâncias que estão em nossa volta. E os dons de curar, que estão no plural, por quê? Porque curam todo e qualquer tipo de enfermidade, não importa a enfermidade que seja. Deus tem poder para curar todo e qualquer tipo de enfermidade. E agora nós vamos para o nosso último e terceiro ponto, que é o dom de operação de maravilhas. Primeiro item, o dom de operação de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis aos homens. Olha, presta atenção nessa definição do dom de operação de maravilhas. Ele realiza obras extraordinárias além do poder humano. O homem, aonde o homem não pode ir, esse dom ele passa. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Eu quero trazer um versículo para nós aqui, para nós podermos adentrar nesse assunto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. O que é que diz lá? Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que não subiu ao coração do homem, à mente do homem, são as coisas que Deus tem preparada para aqueles que o amam. Louvado seja Deus. Nós estamos falando de dons sobrenaturais, de capacitações sobrenaturais, que o homem natural, ele não compreende, ele não entende. Mas a palavra de Deus diz que aquele que é espiritual discerne bem a tudo e ele de ninguém é discernido. E Deus tem promessas para nós, tanto na questão das mansões celestiais, do que está nos esperando no céu da glória, como também aqui na terra. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração dos homens, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse dom de operações maravilhas, ele é algo que vai além daquilo que o homem pensa, daquilo como é possível de fazer. O que é impossível, impensável aos homens, aleluia, este dom ele pode realizar. Ó como é lindo, Jeremias 33:3. Eu gosto de ler esses versículos, eles estão vindo, né? Eles vêm e eu vou passando. Ele vai dizer, Deus vai dizer: clamas a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas ou firmes que tu não sabes. Mas estes dons, essas manifestações, essas coisas ocultas, insondáveis, elas são concedidas somente àqueles que clamam
que creem, que acreditam em Deus, que buscam a Deus, aleluia, que creem na sua palavra, que acreditam nas suas promessas e esperam sempre nele. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Exemplos bíblicos. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. Veja como isso é lindo, né? O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e logo estes se aquietaram. Operação de maravilhas. O mar estava revolto, o vento estava forte, os discípulos estavam no barco, juntamente com Jesus. E mesmo os discípulos, sendo alguns, né, pescadores, conhecedores das condições daquele local, daquele lago, eles temeram, ficaram com medo, dizendo: mestre, vamos morrer. Aí Jesus se levanta e dá uma ordem, diz ao vento: cala-te, e ao mar: aquieta-te. E o vento calou-se e o mar aquietou-se. Louvado seja Deus. Dom de operação de maravilhas. Olha o que nós falamos, que o dom de operação de maravilha é o quê? Ela altera a ordem natural das coisas. Os discípulos ficaram pasmados e perguntavam um ao outro: mas quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso é uma alteração natural das coisas. E Jesus, naquele momento, ele fez algo extraordinário. Ele comanda tudo, né? Ele manda a natureza, ele criou tudo, ele manda tudo. E isso é operação de maravilhas. E eu vejo, como nós falamos, alguns vislumbres, né, desses dons no Antigo Testamento. Lá em Josué capítulo 10, vamos encontrar esse dom na vida de Josué. Josué estava numa batalha, e a batalha estava muito renhida, a batalha muito difícil. E para que o povo tivesse vitória e não ficasse à noite, porque à noite era mais difícil para o povo perseguir e subjugar o inimigo, porque era terreno desconhecido. O povo de Israel havia saído do Egito, há 40 anos estava no deserto, agora estava entrando na terra de Canaã, mas a terra de Canaã era uma terra desconhecida para o povo. E seria mais difícil para o povo conquistar, ganhar aquela guerra, se anoitecesse. O que acontece? Josué vai clamar a Deus. E depois ele se dirige, diz assim: ó, sol, detente em Gibeão, e tu, ó lua, no vale de Aijalon. O sol e a lua pararam. É claro que a questão ali de dizer que o sol e a lua pararam, nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol, né? Mas isso quer dizer que houve uma pausa no movimento de translação e rotação, de rotação da Terra, perdão, translação não, de rotação da Terra. E aquele dia foi o dia mais longo de toda a história. É uma operação de maravilhas, ouvindo Deus a voz de um homem. E nós encontramos Jesus operando milagres na ressurreição do filho da viúva de Naim. Nós encontramos Jesus operando milagre, na operação de maravilha, na ressurreição da filha de Jairo. Nós encontramos na ressurreição de Lázaro. Nós encontramos em João capítulo 2, quando Jesus transforma água em vinho, e vários outros sinais, como também encontramos no Antigo Testamento, também sinais semelhantes, de operação de milagres, de operação de maravilhas. Olha o que diz lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 8 ao versículo 37. É o filho da Sunamita, em que Eliseu, ele orou e aquele menino ressuscitou. Nós encontramos em 1 Reis capítulo 17, versículo 8 ao 24, a viúva de Sarepta, em que Elias também ali usou, né, do poder de Deus para operar
um milagre, um milagre maravilhoso, uma operação de maravilha que foi a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. E nós encontramos também em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9, versículo 15, outra operação maravilhosa também, desse dom de operação de maravilhas, em que Elias estava no monte e o rei enviou soldados, 50 homens, com um capitão, para trazer Elias. E o capitão chegou e exigiu que Elias descesse daquele monte, porque o rei estava chamando e disse: desce depressa, com arrogância. Aí Elias vai dizer: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E naquele momento caiu fogo do céu e consumiu a ele aos seus 50. Também com outro centurião, também com outro capitão que veio com mais 50, também da mesma forma. Quando veio o terceiro foi mais humilde, né? E não aconteceu o que aconteceu com os outros 2 capitães e os seus 100 homens. Porque ele foi mais humilde e ali se humilhou diante de Elias e desceu juntamente com aquele capitão. Mas isso também é operação de maravilhas no Antigo Testamento. Também nós encontramos operações de maravilhas no Novo Testamento. Além de Jesus. Jesus vê muitas. Mas nós encontramos Pedro, quando vai visitar, chamado pelos discípulos para Dorcas, que estava morta. Pedro ali ora e Dorcas é ressuscitada. Nós encontramos Paulo ali com aquele jovem, Eutico, que caiu da janela e morreu. E Paulo ali ora e aquele jovem ressuscita. E muitos outros, que nós vamos ler a palavra, a gente vai encontrar esses dons também sendo manifestados. Vamos para o nosso terceiro subponto, que diz: distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar e exigir a cura dos enfermos. Olha como isso aqui é importante. A gente vê muito isso aqui, Alguém dizendo: eu determino, eu decreto, eu exijo. Nós não temos essa autoridade, irmãos. Nós não temos essa autoridade de determinar, de exigir de Deus alguma coisa. Quem foi que disse isso, irmão? Isso é totalmente antibíblico. A Bíblia nos ensina a rogar. Jesus, lá em Mateus capítulo 9, versículo 38, ele vai dizer: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. A Bíblia nos ensina a rogar, a pedir. Mateus 7,7: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Mas determinar é exigir, decretar. Que é isso? Isso é totalmente antibíblico. E por trás disso existe um espírito maligno de prepotência, de arrogância. Porque Deus, ele é... Quem somos nós? Deus é Deus. E nós, quem somos? Para colocar Deus contra a parede. Está totalmente errado. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. E limitado somente Deus. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Graça, favor e merecido. Misericórdia. Deus nos poupou daquilo que nós merecíamos. Graça é receber aquilo que eu não mereço. E misericórdia é ser poupado daquilo que eu mereço. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, onde nós estaríamos?
Porque nós não somos dignos. Nós não somos dignos de receber as bênçãos de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer: vós sois salvos pela graça, favor imerecido. Nós sois salvos pela graça, mediante a fé. É através da fé, pela graça de Deus, favor imerecido, que nós somos salvos. Nós não somos dignos, não somos merecedores das bênçãos, das dádivas de Deus. Mas Ele nos concede pela sua grande e infinita misericórdia, como diz Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Que nós não somos consumidos por causa das grandes misericórdias de Deus. Graça é receber aquilo que eu não mereço. Misericórdia é ser poupado daquilo que eu mereço receber. Mas Deus nos poupou. Glória a Deus. Como discípulo de Cristo, devemos rogar ao Pai. Olha aqui, rogar. Buscando de todo o nosso coração para curar os doentes. Pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Uma coisa interessante, a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Independe de ter o dom ou não. O versículo que eu li lá no começo, lá em Marcos 16, 17 e 18, né? Que vai dizer: estes sinais seguirão aos que crerem. E um desses sinais é: imporão mão sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Independentemente que eu tenha os dons de curar ou não, se eu tiver fé e eu crer no nome de Jesus, eu vou orar pelos enfermos e eles poderão ser curados. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Como isso aqui é muito sério. E é bom ser tratado. Às vezes nós somos falhos. Nós somos incrédulos, podemos dizer assim. Eu falei ontem na live, se você assistir a live você vai ver, que Jesus falou que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveremos uma montanha de um lado para o outro. Você dirá a este monte: arranca-te daqui e precipita-te no mar, e assim será feito. Quem disse isso? Jesus. E às vezes nós estamos diante de situações que não são tão graves assim, e nos desesperamos. Sinal que a nossa fé é muito pequena, que a nossa fé é menor, muito menor do que um grão de mostarda. Você que sabe e conhece um grão de mostarda, você está entendendo o que Jesus está falando. É a menor semente do mundo, é um grão de mostarda. E Jesus, ele disse: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveremos montes de um lado para o outro. Então, porque nós muitas vezes estamos diante de situações, nós fraquejamos, nós nos desesperamos, nós desanimamos, porque a nossa fé é menor do que um grão de mostarda. E o que nós devemos fazer nessa situação? Nós devemos fazer como os discípulos fizeram. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar, acrescenta a nossa fé, nos ajuda a crescer na fé, a exercitar a nossa fé. Eu peço a Deus todo dia: Senhor, acrescenta a minha fé, me ensina, me ajuda, me mostra o caminho para que eu cresça na fé, para que eu amadureça mais na fé. Porque Deus, ele exige, né, que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe, tenham fé, para que não estejamos trabalhando em vão, mas nós possamos crescer na fé e pedimos a Deus que Ele nos ajude a crescer na fé. O que eu quero dizer com isso é que às vezes nós estamos com alguém enfermo da família e nós vamos pedir a alguém que ore, porque aquela pessoa orou por alguém e a pessoa foi curada uma vez. Onde é que está a nossa fé? Será que Jesus vai ouvir somente ele?
Será que somente ele que está incluso, está inserido no texto de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18? Será que é somente ele? Será que eu e você também não estamos? Será que nós não temos essa fé para também orarmos e Jesus curar? Eu acho que essas oportunidades são dadas por Deus exatamente com esse objetivo, para que nós venhamos a exercitar a nossa fé, para que nós venhamos a crescer na fé, orando pelos enfermos, para que eles sejam curados, né? É uma oportunidade. Aproveite essa oportunidade e vá exercitando a sua fé, porque você vai crescendo na fé no momento que você vai praticando, que você vai exercitando esta fé. Ela vai sendo amadurecida, ela vai sendo moldada, ela vai sendo fortalecida. É através do exercício da fé, é colocar esta fé em ação. Coloque essa fé em ação, meu querido, minha querida, para que você possa amadurecer, nós possamos, né, amadurecer e crescermos mais na fé. E às vezes, um irmão que ora por alguém e Jesus curou, às vezes ele é tido como ídolo na igreja. A irmã ora e a pessoa é curada. Nós não podemos cometer este mal, não. Sabe por quê? Porque o dom, nós falamos no começo, o dom não é dele. O poder não é dela. O dom e o poder para curar é de Deus. Somos apenas canais. Somos apenas instrumentos de Deus, usados por Deus para realizar. Mas quem faz é Ele. E ninguém pode tratar ninguém como ídolo, porque a pessoa foi usada por Deus, recebeu este dom, e a pessoa que estava doente foi curada. Olha, Isaías capítulo 42, versículo 8. Isso aqui é para que fique bem claro isso. Isaías 42, versículo 8. Deus diz: a minha glória eu não divido com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. E ninguém pode, de forma nenhuma, querer se apossar disso, não. Ter essa pretensão de querer se apossar desta glória, porque a glória só pertence a Deus. Aleluia! A glória é de Deus. Se Deus ele usa para operar, para curar enfermos, dê glória a Deus. Reconheça que este dom, este poder não é seu, pertence a Deus. É por isso que Paulo vai dizer que nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência e a glória seja dele. Aleluia! A glória é de Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor ao nosso querido e eterno Deus. Acho que eu falo para você, eu digo assim: Senhor, eu quero ter apenas a alegria, eu quero ter apenas o gozo na minha alma de ser usado por Ti, de ser conduzido pelo Teu Espírito Santo, de ser usado pelo Teu Espírito Santo para fazer a Tua obra, a alegria de fazer a obra. Isso já é suficiente para mim. Eu não quero aparecer, eu não quero ser conhecido, eu não quero ser de forma nenhuma. Isso não tenho isso. Eu quero que Jesus seja reconhecido através da minha vida. Eu quero que Ele seja glorificado através da minha vida, porque tudo é para Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor é para o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. E para nós encerrarmos, que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão de querermos tomar para nós aquilo que não nos pertence, a glória de Deus. Que opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não é o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo, e por isso não podemos agendar dias, nem marcar horários para a sua operação. Olha, isso aqui é muito interessante também. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Irmã Luciana Souza, amém, glória a Deus. Eu estava lendo essa revista, eu estava aprendendo muita coisa com ela, muita coisa mesmo. Pretensão, queremos tomar a glória de Deus para nós e acharmos que porque alguém
Deus usou alguém, aquela pessoa é um ídolo na igreja, né? Não, não podemos fazer isso. Tem que tratar todos de igual. E a pessoa que tem o dom, ela tem que também saber se comportar, para que não venha fazer com que muitos irmãos venham a pecar, tratando ela como uma pessoa especial, como uma pessoa top, uma elite da igreja. Não, isso é muito cuidado, tem que ser sabedoria, tanto da parte das pessoas, dos irmãos, como também daquele irmão ou daquela irmã que é usada por Deus. E esse negócio de marcar horário para a cura, né? É muito frequente a gente ver isso, né, irmãos? Vamos marcar aqui o tal culto e Deus vai fazer, Deus vai operar milagre, Deus vai fazer maravilha, e achar que Deus tem a obrigação de fazer. Não é assim. Não é assim. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Deus não gosta de gente soberba, viu? Arrogância, prepotência, pretensão. Não, Deus não gosta disso. Deus gosta de humildade. Vamos dizer que nós vamos fazer um trabalho de oração e nós vamos orar para Jesus curar. Mas nós não podemos determinar, decretar, determinar que Deus tem que fazer, que tem que colocar Deus contra a parede, que Deus tem a obrigação de me usar, que Deus tem... Que é isso? Isso é pretensão, isso é arrogância. Deus, ele é soberano, entenda isso, Deus é soberano. Ele só faz aquilo que ele quiser fazer. E ninguém pode obrigar ele a fazer. Agora, quando a pessoa é humilde diante de Deus, meu irmão, aí é outra coisa. Quando a pessoa ela se quebranta diante de Deus, quando a pessoa ela se coloca em humildade diante de Deus, o salmista Davi vai dizer que é um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Aí Deus age. E não tem esse negócio de hora, de tempo, de momento. Não, Deus opera na hora que Ele quer, aonde Ele quer, do modo que Ele quer. Ele usa quem quer. Funciona assim. E eu tenho um exemplo tão interessante. Eu dirigi uma igreja, juntamente com o irmão Wagner, um homem de Deus lá do campo de Itaitinga, que hoje é campo de Camará. E essa igreja, nós começamos essa igreja lá na chamada Vila dos Tavares, ali em Camará, a região de Aquiraz. E nós começamos um trabalho numa casinha de taipa. E a casinha de taipa tinha uma coluna bem no meio, uma linha, né? Coluna não, linha. E a casinha era a casinha toda querendo cair, a casinha declinada, já antiga. Mas nós começamos um trabalho lá. E nós começamos fazendo os cultos, começou a encher de criança. Primeiramente veio as crianças. Aí depois foi chegando os pais e as mães dessas crianças. E veio, nesse tempo, uma irmã, a irmã Joana. E essa irmã, quando ela chegou na igreja, ela veio com um pano, e esse pano ela colocava assim do lado assim da boca, né? Toda vez que essa irmã vinha, ela vinha com esse pano na mão e colocado assim no lado da boca, do lado do rosto. E um dia, por curiosidade, eu perguntei a ela: irmã, por que a irmã sempre vem com esse pano, essa toalhazinha de mão, uma toalha de mão, e vem com esse pano e coloca assim do lado do rosto da irmã? E ela tinha uma risadinha, eu achava tão interessante dela. Ela dava uma risadinha e diz assim: irmão, é porque eu tenho um dente aqui que dói direto, esse dente. E eu boto esse pano para pressionar, para aliviar um pouco a dor. Aí o irmão Wagner, que estava do meu lado, ele ouviu, né? Aí ele disse assim: vamos fazer uma oração, irmã, para Jesus curar esse dente. E a irmã: vamos, sim, faça. Nós fizemos uma oração. Quando depois que a gente veio para o culto novamente, a irmã veio com o pano de novo, com a mão e a toalha na mão, e pressionando o lado do rosto. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes, nós sempre orando por ela, né? Eu e o irmão Wagner. A gente orava e ela vinha com aquele pano. Quando foi um dia antes de começar o culto, eu estava sentado no púlpito,
O púlpito não era diferenciado da casa, porque era uma casa de taipa, e o chão era chão mesmo, chão, não tinha cimento, não tinha nada, era chão, poeira. Aí nós sentados ali, e o Wagner sentado assim, os irmãos ali de lado, os obreiros, e eu sentado aqui esperando o momento de começar o culto. Aí a irmã chega e senta na frente. E naquele momento que a irmã chega e senta, que eu olho para ela, eu sinto impulsionar. Eu não tenho como explicar assim que eu só fiz pegar, me levantar e coloquei a mão sobre a cabeça da irmã. Eu disse poucas palavras. Eu citei poucas palavras. Eu lembro que eu disse poucas palavras. Eu apenas orei, repreendendo aquela dor e que ela fosse curada em nome de Jesus. E eu depois voltei, sentei, perguntei mais nada. Terminou o culto, a gente foi para casa. Quando foi no culto seguinte, a irmã chegou e eu vi que ela chegou sem o pano. Ela não estava mais com o pano. E quando terminou o culto, ela me chamou e ela disse assim: irmão, depois que o irmão fez aquela oração, eu não senti mais o dente doer. E eu fui para casa e o dente não doía. E eu cheguei em casa, fui pro espelho aí, cutuquei o dente assim com a mão assim. Aí o dente caiu. O dente caiu. E eu tô com um dente lá em casa para contar um testemunho do que Jesus fez. Eu digo, glória a Deus. Que maravilha. Quer dizer que não foi nada marcado. Não foi nada ajustado. Foi algo espontâneo. Foi algo que aconteceu naquele momento. Eu senti eu impulsionar naquele momento de ir lá onde ela estava e fazer aquela oração. E Jesus operou. Não podemos de forma nenhuma ter essa pretensão de achar que Deus vai agir, que Deus tem a obrigação de agir, porque nós queremos. Nós vamos determinar, nós vamos exigir, nós vamos decretar que Deus faça. Não, irmão. Não é assim não. Deus é soberano. Ele faz quando Ele quer, no momento que quer, na hora que Ele quiser, no lugar que Ele quiser, porque Ele é Deus. E outra coisa, eu quero encerrar com esta palavra. Deus, Ele é tudo. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? Este é o encerramento da nossa lição. Esta é a palavra que nós temos nessa noite, esse estudo tão maravilhoso, quase 2 horas. Eita Jesus, passou muito tempo, mas é muito bom. Esse estudo é muito maravilhoso, que trouxe assim um esclarecimento. Eu acredito que você que nos acompanhou, que até agora você teve um esclarecimento do que é esses dons de poder. Que nós possamos nos apossar, possamos buscar e receber esses dons, para a honra e a glória do nome do Senhor. Próximo sábado nós teremos aí a lição de número 5, né? Vamos tratar dos dons de elocução ou dons de expressão. E você possa ir no nosso canal EBD Lagoa Redonda 3 e possa rever essa videoaula que foi gravada lá também. E essa aula hoje você possa compartilhar com seus amigos, amigas, irmãos e irmãs no Facebook, porque com certeza trará uma grande edificação para as nossas vidas. E eu quero convidar você neste momento para nós fazermos uma oração, pedindo a Deus que o Senhor nos ajude, nos dê discernimento, entendimento, nos acrescente a fé, para que possamos buscar estes dons espirituais, porque são de suma importância para a igreja e para as nossas vidas, nos últimos dias que estamos vivendo, principalmente. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, Senhor da glória, Deus bendito, neste momento, meu querido eterno Salvador, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para tratarmos de um assunto tão importante, Pai, como temos tratado nesses dias, meu Senhor,
desta escola bíblica dominical, assuntos tão maravilhosos, assuntos tão importantes, tão essenciais para a nossa edificação. Pai, nos desperta. Senhor, retira toda dúvida, toda incerteza do nosso coração, da nossa mente. Retira todo o embaraço, Senhor, tudo aquilo que possa impedir, que tente nos fazer deturpar a nossa fé, a nossa confiança em Ti, Senhor. Que possamos acreditar mais, que possamos crescer na fé, que possamos crescer no entendimento, no discernimento da Tua palavra, Pai. Assim te apresento a todos os líderes da Tua igreja, te apresento a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos aqueles também que nos acompanharam, Pai, nesta live, aqueles que irão acompanhar mais na frente, que irão ouvir, que irão aprender, que irão ser edificados, meu Senhor. Assim te pedimos uma noite de paz, uma noite de bênção. Continua conosco, ó Pai. E que possamos, Pai, em nome de Jesus, nos apossarmos, tomarmos, meu Senhor, estes dons que estão à nossa disposição, para a honra, a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, do Teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. No próximo sábado estaremos de volta com mais uma EBD, uma live EBD, lição número 5, que teremos como tema os dons de elocução ou expressão. E amanhã, a partir das 20 horas, teremos uma live, com o irmão Edmilson José. A partir das 20 horas, ele estará com uma live e nós iremos ver a questão do lockdown aqui em Fortaleza. Se as igrejas irão abrir nessa semana ou não. Se não abrirem, se Deus assim nos permitir, nós estaremos com mais uma semana de lives, aí na companhia, na aliança com o irmão Gleison Martins, o homem do jornal Cordeiro de Deus, o irmão Edmilson José, que é o homem do Evangelho Pleno Web, com mais uma semana de lives para a glória do nome de Jesus e para a edificação da igreja. Contamos com as orações de todos vocês que nos acompanham, que nos apoiam, que nos ajudam e que estão sempre conosco. Que Deus em Cristo vos abençoe. Uma ótima noite, uma ótima semana para todos, em nome de Jesus.